História: o Lava Jato Assombrado, no seu canal Rastros do Medo. Hoje, vamos desvendar os segredos sombrios de um lugar onde a sujeira dos veículos é o menor dos problemas e onde as sombras escondem algo muito, muito mais sinistro. Esta é a história do Lava Jato Assombrado. Em um canto esquecido do sertão pernambucano, onde o sol castiga a terra e o vento uiva melodias antigas, existia uma pequena cidade chamada Serra Talhada. Não uma serra talhada qualquer, mas uma versão retorcida e mofada do que um dia foi um centro vibrante. Suas ruas de terra batida se estendiam como veias ressecadas e as casas, antes coloridas, agora se curvavam sob o peso do tempo, suas paredes desbotadas pela poeira e pelo esquecimento. O aroma adocicado e denso do mato seco se misturava com o cheiro metálico da ferrugem e um quê quase imperceptível, mas persistente, de umidade estagnada, de algo apodrecendo lentamente sob o calor implacável. À noite, a escuridão caía como um manto pesado, engolindo os últimos raios de sol e revelando uma constelação de estrelas tão vasta e brilhante que pareciam furar o veludo escuro do céu. Era uma beleza brutal, solitária, que ressaltava a pequenez da vida humana diante da imensidão do cosmos e da aridez da caatinga. No limite da cidade, quase engolido pela vegetação rasteira e pelos cactos espinhosos que pareciam braços esqueléticos, apontando para o céu, ficava o Lava Jato do Bode Velho. Um nome pitoresco, não é mesmo? Mas não se engane, não havia nada de pitoresco naquele lugar. O Lava Jato do Bode Velho era uma estrutura dilapidada, seus tijolos aparentes manchados de limo e musgo, as telhas de amianto quebradas em vários pontos, permitindo que a luz do sol penetrasse em frestas como olhos curiosos. As paredes, de um tom desbotado de verde-água, exibiam marcas de décadas de descaso, arranhões profundos que pareciam garras rasgando a superfície. Dentro, o ar era pesado e úmido, com um cheiro peculiar de sabão velho, água estagnada e um fundo persistente de metal enferrujado e terra molhada. As mangueiras, antes vibrantes, agora pendiam como cobras mortas, seus bicos gotejando lentamente, criando pequenas poças escuras no chão de concreto rachado. As escovas, outrora macias, estavam duras e emaranhadas, cobertas por uma crosta de sujeira e mofo. A poeira, fina e avermelhada, cobria cada superfície, dançando no ar quando a brisa, tímida, entrava pelas aberturas. Havia uma atmosfera de abandono, de algo que foi deixado para trás e esquecido, mas que de alguma forma continuava a respirar. O proprietário, um sujeito carrancudo e solitário chamado Seu Josué, era tão parte da paisagem quanto o próprio. Lava Jato, um homem de poucas palavras, com o rosto marcado pelo sol e pelos anos de trabalho duro. Seus olhos, de um azul desbotado, pareciam carregar o peso de 1000 histórias não contadas. Ele vivia nos fundos do estabelecimento, em um quartinho úmido e mal iluminado, onde o tempo parecia ter parado. A única companhia de Seu Josué era o silêncio, ocasionalmente quebrado pelo ranger da velha porta do Lava Jato ou pelo coachar dos sapos na vala próxima, que anunciavam as noites mais escuras. Apesar da aparência decadente, o Lava Jato do Bode Velho sempre teve uma clientela fiel, composta principalmente por caminhoneiros que cruzavam o sertão. Eles paravam ali para lavar a poeira de suas máquinas e, dizem, para trocar histórias que o asfalto trazia e que o silêncio do sertão guardava. Histórias que nem sempre eram sobre estradas e cargas, mas sobre encontros inusitados, visões inexplicáveis e sussurros no vento. A cidade, no entanto, sussurrava sobre o Lava Jato. Não eram apenas histórias de fantasmas infantis, mas algo mais profundo, mais intrínseco. As pessoas evitavam passar por lá depois do anoitecer.
Crianças eram proibidas de brincar nas redondezas. E a razão? Bem, a razão era uma série de acontecimentos estranhos, inexplicáveis, que começaram a se manifestar no lava-jato do Bode Velho. Pequenos incidentes no início, facilmente descartáveis como coincidências ou o resultado da imaginação fértil do povo sertanejo. Mas esses incidentes se tornaram mais frequentes, mais intensos e logo se transformaram em uma melodia macabra que tocava nos corações dos moradores, um presságio de algo terrível. Começaram com objetos que mudavam de lugar sozinhos. Uma esponja que estava em um balde aparecia pendurada em um gancho distante. Um balde vazio que em segundos se enchia de uma água turva, quase barrenta, apesar de não haver nenhuma fonte de água por perto. Ferramentas que desapareciam sem deixar rastros e reapareciam dias depois, em locais inusitados, cobertas por uma fina camada de fuligem, mesmo que não houvesse fogo em lugar nenhum. Depois vieram os sons, sussurros, murmúrios indistintos que flutuavam no ar, como se vozes de muito longe estivessem tentando se comunicar através de um véu. No início, eram tão baixos que podiam ser confundidos com o vento soprando pelas frestas das telhas ou o rangido da estrutura. Mas logo eles se tornaram mais claros, mais insistentes. Eram lamentos, lamentos abafados e arrastados, que pareciam vir de um lugar profundo e sombrio. Risadas, risadas secas e gélidas que ecoavam pelas paredes, risadas que não tinham nada de alegria, mas que carregavam consigo um desespero ancestral. E o pior de tudo, os choros. Choros de criança, tão puros e inocentes que cortavam o coração, mas que naquele contexto eram capazes de congelar o sangue nas veias de quem os ouvisse. Seu Josué, um homem de fé e pragmatismo, tentava ignorar. Atribuía tudo ao cansaço, à sua idade avançada, à solidão. Ele nunca foi de dar ouvidos a conversas de visagens. Mas mesmo ele começou a sentir a presença de algo. Uma sensação de que não estava sozinho, mesmo quando o lava-jato estava vazio. Uma brisa fria que o arrepiava mesmo nos dias mais quentes do sertão. Uma sensação de ser observado, de olhos invisíveis o seguindo a cada passo. A gota d'água foi a água do lava-jato. Ela começou a mudar de cor, de transparente para um tom avermelhado, como se estivesse misturada com sangue. E depois, para um verde escuro, quase preto, com um cheiro nauseabundo de podridão. Seu Josué tentava drená-la, limpava os tanques, mas a água voltava à sua coloração bizarra. E não era apenas a cor, a textura da água também mudava. Tornava-se espessa, viscosa, como se algo disforme se dissolvesse nela. A clientela começou a rarear. Os caminhoneiros, antes fiéis, encontraram outros postos para lavar seus veículos. As histórias sobre o lava-jato do Bode Velho se espalharam, como pólvora no sertão, ganhando contornos cada vez mais sombrios e aterrorizantes. Ninguém queria arriscar a própria sanidade ou a própria vida em um lugar onde o sobrenatural havia se tornado a regra. Seu Josué, no entanto, permaneceu. Era seu lar, seu sustento, sua vida. E talvez, a essa altura, ele já estava resignado com a presença que compartilhava seu espaço. Então, um dia, seu Josué desapareceu, sem deixar vestígios. A porta do lava-jato ficou entreaberta, as mangueiras gotejando para um chão que já estava permanentemente encharcado. O quarto dele estava intacto, a cama desfeita, uma chaleira de café sobre o fogareiro ainda quente. Parecia que ele havia simplesmente evaporado no ar. A notícia se espalhou rapidamente. A polícia local, composta por homens acostumados com as pequenas disputas e os roubos de gado, não sabia o que fazer. Não havia sinais de arrombamento, de luta, nada que indicasse um crime comum. A única coisa que podiam constatar era a ausência de seu Josué e a presença opressora daquele lugar.
o Lava-Jato do Bode Velho foi lacrado. Tornou-se um monumento ao desconhecido, um ponto de evitação para a cidade de Serra Talhada. As lendas, antes sussurradas, agora eram contadas em voz alta, com um tremor na voz. Diziam que as almas dos que foram perdidos ali estavam presas, procurando uma saída, ou talvez procurando novas vítimas. Anos se passaram. O Lava-Jato do Bode Velho se tornou ainda mais decrépito, engolido pela vegetação. As histórias, porém, permaneceram vivas, passadas de geração em geração, como um aviso, uma lembrança de que nem tudo na vida pode ser explicado. Mas a curiosidade, como uma chama teimosa, nunca morre. E assim, somos apresentados a Lucas, um jovem e destemido youtuber de Recife, que era um verdadeiro entusiasta do paranormal. Lucas tinha o canal Rastros do Medo, um espaço dedicado a explorar os lugares mais assombrados do Brasil. Ele não buscava fama fácil ou visualizações baratas. O que o movia era a verdade, a busca por evidências, a ânsia de desvendar os mistérios que a ciência não podia tocar. Ele acreditava que em cada lenda havia um fundo de verdade, um grito silencioso que precisava ser ouvido. Lucas era um homem de raciocínio afiado, cético por natureza, mas com a mente aberta para o inexplicável. Seu equipamento era de última geração. Câmeras de alta definição, microfones sensíveis, capazes de captar o mais tênue dos sussurros, gravadores de áudio avançados, termômetros infravermelhos para detectar variações bruscas de temperatura e até mesmo um medidor de campos eletromagnéticos, ou EMF, que dizem reage a presenças espirituais. Ele era meticuloso em suas investigações, sempre buscando explicações racionais antes de considerar o sobrenatural. Mas a história do Lava-Jato do Bode Velho era diferente. Havia algo nela que o puxava, uma escuridão tão palpável que chegava a doer. Ele ouviu falar da lenda através de um seguidor do canal, um velho morador de Serra Talhada chamado Mestre Zé, que lhe enviou uma mensagem enigmática. Venha para Serra Talhada, jovem. Há um lugar aqui que precisa ser libertado e talvez você seja o único capaz de fazê-lo. A mensagem veio acompanhada de fotos antigas e recortes de jornais amarelados que narravam os estranhos acontecimentos no Lava-Jato. Lucas, com sua curiosidade aguçada, decidiu que esta seria a sua próxima grande investigação. Ele sabia que o risco era alto, que o local era famoso por sua reputação sinistra. Mas o que é o Rastros do Medo sem um pouco de perigo? Ele viajou para a Serra Talhada em seu velho carro, um Fusca azul piscina que parecia um ponto de cor no deserto cinzento. A paisagem do sertão, com sua beleza agreste e sua solidão imponente, era por si só de tirar o fôlego. Mas Lucas não estava ali para apreciar a vista. Ele estava ali para desvendar um mistério. Ao chegar em Serra Talhada, a primeira coisa que Lucas fez foi procurar por Mestre Zé. O velho era um homem de cabelos brancos e rugas profundas, que carregava nos olhos a sabedoria de quem já viu muito e viveu mais ainda. Ele era um contador de histórias nato e narrou a Lucas com detalhes arrepiantes os eventos que levaram ao abandono do Lava-Jato do Bode Velho e a lenda por trás dos desaparecimentos. Mestre Zé falava de uma presença antiga, uma entidade que se alimentava do desespero e da solidão e que havia se apegado àquele lugar. Ele alertou Lucas sobre os perigos, sobre a energia negativa que emanava daquele lugar, mas também expressou sua esperança de que Lucas pudesse, finalmente, trazer um pouco de paz àquele canto atormentado da terra. Com as informações de Mestre Zé e um coração cheio de uma mistura de medo e excitação, Lucas se dirigiu ao Lava-Jato do Bode Velho. Era final de tarde. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons avermelhados e alaranjados. Um cenário belo que contrastava assustadoramente com a decrepitude do local.
À medida que se aproximava, a atmosfera parecia ficar mais densa, o ar mais pesado, um cheiro peculiar, uma mistura de mofo, ferrugem e algo putrefato invadiu suas narinas. O som do vento, antes um mero sussurro, agora parecia um lamento, um coro de vozes que não eram humanas. O lava-jato do bode velho era ainda mais imponente e assustador de perto. As paredes manchadas, as telhas quebradas, a porta entreaberta, convidando-o para um mergulho no desconhecido. A vegetação rasteira se estendia por todos os lados, abraçando a estrutura como tentáculos, tornando o lugar ainda mais isolado e misterioso. Lucas montou seu equipamento na entrada. Ligou as câmeras, verificou os microfones, calibrou o medidor de EMF. Ele acendeu as luzes potentes, varrendo o interior do lava-jato com feixes de luz branca, revelando a sujeira, o limo, a poeira e as marcas indeléveis do tempo. Ele começou a narrar, sua voz calma e controlada, mas com um tom de seriedade que era palpável. Olá, pessoal do Rastros do Medo. Lucas aqui, e hoje estamos em um lugar que exala mistério e medo. Este é o famoso Lava-Jato do Bode Velho, em Serra Talhada, Pernambuco. Um lugar onde, segundo as lendas, o sobrenatural se manifestou de formas aterrorizantes. Vamos investigar, vamos buscar a verdade e vamos tentar descobrir o que realmente aconteceu aqui. Ao adentrar o lava-jato, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era o frio do ar, mas uma sensação de pavor. As mangueiras pendiam como cordas para um enforcado. As escovas emaranhadas e sujas pareciam cabelos de um cadáver. O chão estava úmido, as poças de água escura refletindo a luz artificial de suas lâmpadas, criando imagens distorcidas de si mesmo. Ele começou a andar lentamente, explorando cada canto, cada sombra. O medidor de EMF começou a apitar fracamente, um som agudo que quebrava o silêncio opressor do local. Estamos tendo uma pequena atividade aqui, pessoal. O medidor de EMF está reagindo, o que pode indicar a presença de alguma energia, algo. Lucas continuou a narrar, descrevendo o ambiente, os detalhes visuais, o cheiro, a sensação de peso no ar. Ele parou diante de uma poça de água no chão, que por algum motivo parecia mais escura que as outras. Ele apontou a câmera para ela. Vejam só essa água aqui. Não parece ser apenas água da chuva. Há algo nela. Uma coloração estranha, quase um óleo. De repente um ruído, um estalo seco, como se algo tivesse caído no chão. Lucas virou a câmera rapidamente para a fonte do som. Nada. Apenas as sombras dançando nas paredes. Ele continuou. O medidor de EMF começou a apitar mais intensamente, o som crescendo em volume e frequência. Lucas parou em um canto onde as paredes estavam mais escuras, como se a umidade tivesse se infiltrado e manchado o concreto. Aqui, a atividade está aumentando significativamente. O medidor está quase no vermelho. Foi então que aconteceu. As luzes de suas lâmpadas começaram a piscar. Fracamente no início, depois com mais intensidade, até que se apagaram completamente. Lucas ficou na escuridão total, apenas a luz de um pequeno LED em sua câmera indicando sua presença. O medidor de EMF enlouqueceu, guinchando como um animal ferido. E o silêncio. Um silêncio que não era um alívio, mas uma promessa de terror. O que foi isso? A voz de Lucas estava um pouco trêmula, mas ele tentou manter a compostura. Ele ligou a lanterna de seu celular, varrendo o ambiente. O feixe de luz dançava nas paredes, revelando as sombras que pareciam se contorcer, a poeira que parecia se levantar do chão, girando em pequenos redemoinhos. E então ele ouviu um sussurro, claro, distinto, mas ininteligível. Parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, envolvendo-o. Ele tentou entender as palavras, mas elas se dissolviam no ar, como fumaça. Vocês ouviram isso?
Lucas perguntou à câmera, sua voz um pouco mais alta agora. Parece que temos companhia. Algo está aqui. As luzes de sua câmera voltaram a piscar, de forma mais errática, mais violenta. As mangueiras do lava-jato começaram a balançar, como se fossem chicoteadas por uma força invisível. E o cheiro de podridão ficou mais forte, quase insuportável. Lucas recuou, seus olhos fixos nas mangueiras que se moviam. O medidor de EMF emitia um som contínuo, ensurdecedor. Ele sabia que estava diante de algo real, algo que ia além de qualquer explicação. Foi então que as vozes voltaram, mais claras agora, mais numerosas. Eram lamentos, choros, risadas macabras, murmúrios de desespero, um coro de almas atormentadas. Lucas sentiu um frio glacial em seus ossos, um frio que não era natural. E o cheiro agora era de algo muito, muito pior que podridão. Era o cheiro da morte. Ele apontou a câmera para o balde que Mestre Zé havia mencionado. O balde estava cheio de água. Uma água turva, quase negra. E lentamente, diante de seus olhos, a água começou a borbulhar. Pequenas bolhas escuras, subindo à superfície e estourando em uma nuvem de vapor fétido. Lucas, apesar do medo, sentiu uma estranha fascinação. Ele sabia que estava testemunhando algo extraordinário. Ele estava na presença do inexplicável. Ele se aproximou do balde, sua câmera apontando para a água borbulhante. E então, uma mão pálida e translúcida, com dedos longos e finos, emergiu da água escura, estendendo-se em sua direção. Lucas deu um salto para trás, seu coração batendo descontroladamente. A mão se recolheu para dentro da água. O balde parou de borbulhar. O silêncio retornou mais uma vez como um manto pesado. O medidor de EMF parou de apitar. Vocês viram isso? A voz de Lucas estava agora um sussurro mal audível. Uma mão saiu da água. Isso é real. Ele sabia que precisava sair dali, mas algo o prendia. Uma força invisível. Era como se a própria estrutura do lava-jato estivesse respirando, atraindo-o para o seu interior, para as suas profundezas mais sombrias. As portas do lava-jato, que ele havia deixado entreabertas, começaram a ranger e se fechar lentamente, com um som arrastado que ecoava nas paredes. O som do metal enferrujado se esfregando contra o concreto. Lucas estava preso. Ele tentou abrir as portas, mas elas estavam emperradas como se uma força invisível as estivesse segurando. O pânico começou a se instalar. Ele sabia que o que estava ali não era para ser confrontado. A temperatura no interior do lava-jato caiu drasticamente. Lucas podia ver sua própria respiração no ar frio e a névoa. Uma névoa espessa e leitosa começou a surgir do chão, rastejando como uma criatura viva, envolvendo-o. Dentro da névoa, as sombras começaram a se formar. Figuras indistintas, mas que pareciam ter formas humanas. Elas se moviam lentamente, arrastando-se para perto dele. Lucas tentou manter a calma, mas sua voz falhava. Não, isso não é possível. O que vocês querem? Ele sussurrou, a voz carregada de medo. As sombras se aproximaram e Lucas pôde ver seus rostos. Rostos contorcidos de dor, de desespero. Rostos de crianças, de homens e mulheres, todos com os olhos vazios fixos nele. Uma voz mais clara agora, mais audível que as outras, surgiu do coro de lamentos. Uma voz feminina, suave, mas carregada de uma tristeza profunda. Nós fomos enganados, perdidos, aqui. Lucas sentiu um arrepio ainda maior. Aqueles eram os espíritos dos que haviam desaparecido no lava-jato do bode velho. Os caminhoneiros, as almas de seu Josué. O que aconteceu com vocês? Lucas perguntou, sua voz falhando. A voz feminina continuou. A água nos prendeu. A escuridão,
A escuridão nos consumiu. Ele nos roubou a vida. Lucas sentiu um puxão. Algo estava agarrando suas pernas, tentando derrubá-lo. Ele olhou para baixo e viu as mãos translúcidas que haviam emergido da água, agora estendidas do chão, tentando arrastá-lo para a escuridão. Ele se debateu, lutando contra as mãos invisíveis. Sua câmera caiu, mas continuou gravando, capturando os sons de sua luta. Os gritos de desespero dos espíritos, a voz feminina continuou. O velho, ele os matou para nos aprisionar, para se alimentar de nosso desespero. A revelação foi chocante. Seu Josué, o próprio proprietário do Lava Jato. Ele não havia desaparecido, ele era o algoz. Ele não era uma vítima, mas um monstro. Lucas, com um esforço sobre-humano, conseguiu se soltar das mãos. Ele tropeçou, caindo de joelhos, mas conseguiu se levantar. A névoa estava densa, as sombras se apertando ao redor dele. Ele olhou para a névoa, para as formas distorcidas que pareciam se contorcer na fumaça. E então ele viu, em meio à escuridão, uma figura, alta, esguia, com olhos vermelhos brilhando na penumbra. Não era uma sombra, era algo sólido, algo vivo. E tinha os olhos de seu Josué, mas com uma maldade que não era humana. A figura avançou em sua direção, os olhos fixos nele. Lucas sentiu o cheiro da morte, o cheiro de algo podre e antigo que emanava da criatura. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. A criatura levantou uma mão e Lucas sentiu uma dor aguda em sua cabeça, como se agulhas de gelo estivessem sendo cravadas em seu cérebro. As vozes, antes um coro de lamentos, agora se tornaram um grito ensurdecedor, um coro de pavor. Ele caiu no chão, desmaiado. Quando Lucas acordou, estava deitado em seu carro. O sol já havia nascido, a luz fraca da manhã se esgueirando pelas janelas. Ele sentou-se, confuso, seu corpo dolorido. Ele olhou para o lava-jato. A porta estava aberta. As mangueiras pendiam imóveis. O sol batia nas paredes e não havia vestígios da névoa, das sombras, das vozes. Era como se tudo tivesse sido um pesadelo. Mas então ele olhou para o banco do passageiro. Sua câmera estava lá. A luz de gravação estava acesa. E o medidor de EMF que ele havia deixado no chão do lava-jato estava em cima do banco, sua luz piscando fracamente. Ele pegou a câmera, as mãos tremendo. Ele apertou o botão de reproduzir. A tela mostrou a gravação. O momento em que as luzes piscaram. O momento em que a mão emergiu da água. O momento em que as portas se fecharam. E as vozes, o grito das almas e o rosto de seu Josué, distorcido pelo mal. Lucas fechou os olhos, o som do seu próprio coração batendo forte em seus ouvidos. Ele tinha as evidências. Ele tinha a prova de que o lava-jato do Bode Velho era de fato assombrado. E que o mal ali era muito mais profundo do que qualquer lenda poderia ter previsto. Ele sabia que precisava compartilhar essa história, que precisava expor a verdade, não apenas para o seu público, mas para as almas que ainda estavam presas naquele lugar. Ele dirigiu para longe do lava-jato do Bode Velho, deixando para trás o horror, mas levando consigo a certeza de que havia testemunhado algo que mudaria sua vida para sempre. E assim, chegamos ao fim de mais um capítulo no Rastros do Medo. A história do lava-jato assombrado é um lembrete sombrio de que alguns lugares guardam segredos tão terríveis que nem o tempo pode apagar. Lucas, com sua coragem inabalável, nos trouxe a verdade por trás dos sussurros e dos desaparecimentos. Mas a pergunta que fica é: o que aconteceu com seu Josué? Ele se tornou um monstro ou sempre foi um? E o que acontecerá com as almas presas naquele lugar amaldiçoado? O mistério persiste
e as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos permanecem tênues. Se você foi corajoso o suficiente para chegar até aqui e sentiu o arrepio do medo percorrer sua espinha, então você é um verdadeiro caçador de calafrios como nós. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo se você se atreveu a assistir até o final. Sua curtida nos ajuda a continuar desvendando os mistérios mais sombrios e trazendo mais histórias aterrorizantes para você. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de destemidos, inscreva-se no canal Rastros do Medo e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas incursões ao inexplicável. Temos muitas outras histórias de arrepiar esperando por você. E para aqueles que querem mais adrenalina e mistérios que te farão perder o sono, temos um vídeo que você simplesmente não pode perder. Ele está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique e continue sua jornada pelo Rastros do Medo.